Fala pessoal, tudo bom? Bom pessoal, estamos jogando aqui Ratchet Clank. Esse jogo aqui é de 2015, acho que é do PlayStation 4. Ele é um jogo que, bom, apesar de ele ter aí seus 11 anos, ele ainda é bem bonito, né? Ó, como vocês podem ver. Então a direção de arte dele segura bastante, né? Ó, ele é bem bonitão, né? Bem legal. Bom, esse jogo aqui ele não foi escolhido por acaso, tá? Então esse jogo aqui ele foi escolhido porque hoje a gente vai falar sobre superfícies tileable, né? Superfícies procedurais, né? Ou superfícies seamless, né? Então a gente vai criar aí texturas seamless para a gente usar em grandes áreas que requerem repetição, tá? E esse jogo, esse não, né? Na verdade, vários jogos utilizam essa técnica de a gente ter uma pequena amostra e a gente acabar repetindo ela várias vezes para a gente ter uma composição mais bonita, né? Um cenário mais interessante e por aí vai, né? Então, se a gente analisa aqui, por exemplo, algumas texturas, né, como esse chão aqui de relevo, ele é todo procedural, ele é todo de uma textura tileable, tá? É uma textura que se repete, ela se repete várias vezes, né? A fachada da oficina aqui dele, aqui e tal, você repara que ela tem essas placas metálicas, né? Ó, e elas também são texturas tileable, né? Se você pegar aqui, elas estão mudando um pouco de direção, mas aí eles utilizam algumas outras técnicas, mas basicamente é a mesma, textura que se repete. Você consegue reparar quando você analisa, por exemplo, olha essa placa aqui, ó, onde eu estou com o mouse aqui, ó, né? Ela está aqui também, ela está aqui também, embaixo tem essa que também está aqui, e aqui embaixo tem essa que também está aqui, né? Então você vai vendo que vai repetindo várias vezes. Vez ou outra você tem um outro elemento tridimensional, como aqui, por exemplo, esses que vão dar uma quebrada, né, nessa repetição, né? Fora esse cabo que está atravessando de fora a fora, né? Então, às vezes a gente tem que fazer usos de outros elementos para ajudar a dar uma quebrada ali na composição. Bom, e eu queria falar aqui do terreno também, porque a gente usa muito para terreno texturas seamless, né? Se você repara, desde essa areia aqui, por exemplo, esse chão meio lamacento, né, um pouco mais alaranjado, avermelhadinho aqui, e essa terra que ela é cheia de pedra, ó, essas terras aqui, ó, que tá cheia de pedra, detrito e por aí vai. Bom, isso aqui se repete também em outras áreas, ó. A areia está aqui, o chão lamacento está aqui. Se você procurar, você vai achar a pedra, ó, a pedra está aqui. E isso vai acontecendo no cenário inteiro do jogo, tá? Não só de jogos, tá? Mas animações, filmes, a gente utiliza muito essa técnica aqui também, tá? Seja nesse iniciozinho do cenário ou seja indo longe, ó, você vai começando a ver que a textura ela vai se repetindo, se repetindo e se repetindo. E uma das formas da gente fazer isso é usando, né, as texturas tileable, as texturas seamless, tá? Bom, então aqui a gente vai começar uma série de vídeos para passar um pouquinho para vocês sobre a introdução, né, de como a gente pode pegar aí uma ferramenta para fazer texturas seamless, né? E uma das ferramentas que eu mais gosto para fazer isso, né, a gente tem várias técnicas para fazer isso, mas atualmente a que eu mais gosto é o Substance Designer, que é um software do pacote Adobe, tá? Que foi feito para trabalhar em conjunto com o Substance Painter, e ele é bem legal, ele é bem completo, e a gente consegue fazer coisas para trabalhar não só no Substance Painter, mas também na Unreal, na Unity, no V-Ray, no Cycles, no Redshift. Qualquer ferramenta que você precise compor texturas, ele vai dar saída para você conseguir alimentar esse software e por aí vai, tá? Então eu tô aqui com ele aberto, acabei de abrir ele aqui, tá fazendo aqui, dando uma brincadinha aqui nele. E ele é um software nodal, tá? Então, olhando aqui, vamos lá. Ele é um software que ele vai ter essa carinha, tá? E ele é todo modular. Então aqui a gente vai começar a fazer uma introdução sobre o designer, tá? Então a gente vai passar aqui uma overview da interface dele e aí depois nas próximas etapas a gente vai construir uma superfície que a gente vai definir no final dessa primeira parte aqui. Então vai ser uma série de vídeos aí para a gente terminar esse primeiro assunto aqui do canal, tá? Então qual que é a ideia dele? A ideia dele é um software de programação nodal. Então você cria nodes. O que são nodes? Essas caixinhas, tá? Então cada caixinha tem uma função.
Então essa aqui é esse aspecto galvanizado, né? Grunge Galvanic Large, tá? Então ela vai dar essa textura um negócio meio lava, né? Um negócio meio assim, né? Essa outra vai ser borrar, então eu consigo borrar, ó, trabalhar desfoque, né? E aí eu perco vários detalhes que eu tinha, né? Ó, mas eu ganho uma superfície bem rica ali, né? Bem interessante. E por aí vai. Então a gente vai criando essa conexão, a gente vai ligando uma caixinha na outra e essas caixinhas elas vão criando os aspectos da sua superfície. O Substance Designer serve para fazer superfícies, mas ele também serve para fazer outras coisas. Então ele pode ser usado para fazer filtros, tá? Para você usar no Substance Painter. Ele pode ser usado para você criar HDR, para tratar asset escaneado, enfim, tem várias utilidades. Tem algumas que eu nem conheço, porque ele é um software bem complexo, tem muita coisa escondidinha aqui e acolá que dá para a gente fazer nele, tá? Então, a gente vai focar aqui e vamos começar com uma introdução da interface visual. Primeiro de tudo é modular aqui. Então, se você não gostar da interface, você cria do jeito que você desejar, tá? Então, eu quero que o meu grafo, a gente chama esse cara aqui de grafo, onde estão os nodes, essa peça aqui, fique aqui embaixo, tá? Você pode fazer isso. Ah, eu acidentalmente fechei meu grafo e eu sumi, me perdi. Vai lá em Windows e reseta, tá? Fecha ele aqui, ó. Ele vai resetar. Ele já abriu o grafo aqui, mas ele abriu sem nada. Precisa clicar 2 vezes aqui, ó, no seu grafo, que ela vai abrir de fato, tá? Então, você consegue colocar do jeito que você quer e você consegue também resetar, deletar painéis que você não está usando e coisas do tipo. No caso aqui, a gente usa tudo, tá? Então, assim, eu não vou deletar nada porque a gente usa tudo que está aparecendo, a gente vai usar. Bom, então a gente vai ter aqui o 3D View, então, o 3D View, essa janela aqui, ela vai ser de fato uma amostra do seu assunto que você está fazendo, a sua superfície. Então pode ser terra, pode ser plástico, pode ser tecido e por aí vai. Para te ajudar, né, você pode sempre colocar o assunto, uma geometria que melhor compete com o assunto que você está trabalhando. Por exemplo, estou fazendo um tecido, tem o cloth. Então eu tenho uma bolinha aqui, ó, que vai ser essa, né? E aí eu posso visualizar a minha construção, como é que está funcionando no tecido. Ah, eu estou fazendo uma casca de árvore. Coloca um cilindro, né? Pode ser esse cilindro aqui, tá? Ou pode ser o cilindro lá de cima, tá? Bem próximo também. Ah, eu estou fazendo uma parede. Ah, coloca um cubo, porque o cubo você vai ver um lado da parede, outro lado, e é um pouco da parte de cima. Então, maravilha. Ah, estou fazendo, enfim, tá? Você tem vários usos aqui, então tem várias geometrias. Eu gosto bastante do plano, tá? Seja o plano baixa resolução e o plano em alta resolução. O alta resolução é mais para quando você está usando displacement, tá? Então, por padrão, eu vou deixar no displacement, mas a dica que eu dou é sempre utilize aquela geometria que mais se associa com o uso final, tá? O 2D View ele vai mostrar o node selecionado em questão, tá? Então, se eu clicar 2 vezes, ó, eu consigo ver, ó, Blur HQ Grayscale, e aí eu consigo visualizar o que está acontecendo naquele node, né? Se eu clicar 2 vezes aqui, ele vai mostrar o que está acontecendo no Grunge Galvanic Large, que é esse cara aqui. Então ele vai mostrar o node isolado, tá? Perceba que quando eu clico 2 vezes nesse node, ou 2 vezes nesse node, o painel de propriedades ele muda inteiro, tá? Ó, então ele muda ali, ó, aparecem opções, algumas opções desaparecem. Então, na verdade, o que vai acontecer? Ele vai ter aqui parâmetros únicos para cada node, tá? Então, esse primeiro aqui, o Grunge Galvanic Large, ele tem um balanceamento. Basicamente, ele deixa passar mais valor em tom de cinza, né? Ó. Você vai passando mais ou menos. E isso vai mudando tudo. Olha ali no 3D View, ó. Isso vai mudando totalmente sua superfície, tá? Então, você vai criando outras paradas. Vou deixar passar mais contrastados os valores, ó. E olha lá o resultado no 3D View, ele vai passando outros valores ali totalmente distintos, enfim, tá? A gente tem esses controles aqui para a gente fazer esse tipo de coisa, tá? No caso do Grunge Galvanic Large, ele ainda tem um modo avançado, né? O modo avançado, que é um modo que ele vai ter aqui um warp, que ele vai distorcendo, ó. Tá? Então ele distorce a sua procedural, ó.
Ou ele vai jogando mais riscos, imagino eu, ó. Alguns detalhezinhos a mais detalhes. E ele deixa mais nítido ou mais desfocado. Como tá com blur, esse nítido aqui ele tá perdendo um pouco, mas ó, vou tirar o blur aqui que vai fazer sentido, ó. Ó, assim, ó, tá sem nitidez. E assim tá com nitidez, tá? Então ele tem esses parâmetros aí para te auxiliar, dependendo do que você quer fazer. Enfim, então a gente vai criando nodes e a gente vai colocando esses nodes em uma conexão hierárquica, né? Onde um vai ficando responsável pelo que está vindo atrás, né? E aí acaba construindo aspectos da sua superfície, tá? Então a gente tem o grafo, tá? Como é que a gente manipula o grafo? Sempre no scroll, tá? Então clica com o scroll, né, ó, só clicar, ele vira a mãozinha. Então você pode ir para lá, para cá, tá? Ou dá zoom in, zoom out, tá? Movendo o scroll para frente ou para trás, você dá zoom in, zoom out. Perdi minha construção. Aperta F no teclado, ó, tá? Ele vai sempre focar no que está selecionado. Se não tiver selecionado nada, ele vai focar na construção inteira. Se você tiver selecionado um node só, ele vai focar somente naquele node selecionado, tá? Então a gente acaba tendo esse jogo também. Vamos falar um pouquinho do Explorer, né? O Explorer vai ser de fato a sua saída, tá? Então, os seus canais de textura que você vai depois ligar, né? O seu output. E vai ter aqui o seu pacote, né? Entenda como pacote um conjunto de texturas que você está criando, de um projeto. Então, eu estou criando um projeto Ratchet & Clank. Vai ter a terra, então vou ter uma superfície de terra, vou ter uma superfície de areia, vou ter uma superfície de lama. Então, tudo isso pode fazer parte do mesmo pacote, porque é o seu projeto de fato, né, que você está configurando, né, então que você está criando. E por aí vai. Tá? A gente pode salvar o pacote só clicando nele aqui, ó, tem um pacote, salvar como, e aí você escolhe lá onde você quer salvar e fechou. Tá? E aqui a gente tem uma das áreas mais importantes, a biblioteca, esse cara aqui. Tá? Então a biblioteca, seguinte, no começo a gente não sabe os nodes. E ele tem muito Node, tá? Então ele tem muito Node que só existe nele aqui, tá? Então Noise, nossa, Noise ele é muito rico, ele tem muito Noise diferente e a gente usa muito esses caras, tá? Eles são muito bons. A gente tem os nodes atômicos também aqui, ó, né? Que são os nodes que a gente acaba usando demais, são chamados de nodes atômicos, você usa eles toda hora. Que, se você prestar atenção nos símbolos dele, ó, bitmap, blend, olha esses dois, ó, principalmente. Olha lá em cima, ó, bitmap, blend, tá? E se você apertar espaço no grafo, você abre também um modo de pesquisa que também vão aparecer os nodes atômicos. Então repara que os nodes atômicos, os atomic nodes aqui, estão aqui na biblioteca, estão lá em cima e estão quando você aperta espaço no grafo. Então, por exemplo, você pode escolher o bitmap, olha o ícone. E você pode escolher o blend, né, que está lá em cima. São sempre aqueles nodes que você vai mais utilizar, tá? Bom, e como é que vai funcionar aqui o sistema de construção do design, tá? A gente vai pegar e a gente vai começar construindo, o workflow vai se dar da seguinte maneira. A gente vai começar construindo informações primárias, ou seja, shapes, né, formas maiores, tá? Aí depois, num segundo momento, a gente vai para as informações médias, né, ou secundárias, também dá no mesmo, que são os shapes médios, né, shapes e formas médias, e por fim a gente vai para as informações terciárias, né, e a gente vai para os detalhamento, né, alta frequência, repetição, enfim, detalhamento em geral, tá? Ou seja, coisinhas pequenas, né? Então a gente vai quebrando isso em shapes grandes, shapes médios, shapes pequenos. Então tudo vai depender muito do que a gente está fazendo aqui, né? Maravilha. E aí é o seguinte, além disso, uma coisa que é legal a gente saber uma coisa bacana é você pegar e ir pelos canais de altura, tá? Então começa pelo canal de altura e aí depois você vai para uma sombra de contato, isso vai fazer mais sentido muito em breve.
e depois você vai para os outros. Os outros não importa muito, tá? Então esse é o workflow mais indicado. Então a gente vai sempre começar aqui pelo canais de altura, tá? O que eu quero dizer com isso? Height, né? Height, o que é height? É altura. Então assim, ela pode ser altura real ou pode ser altura falsa. Ou seja, pode ser displacement, que aqui a gente, em tempo real, a gente dá o nome de tessellation, tá? Ou pode ser altura falsa, que pode ser normal também, né? E por aí vai, tá? Que mais? O displacement, desculpa, o height, além do displacement, ele pode ser também, na verdade, altura falsa, que é o que a gente chama de POM, tá? POM vem de Parallax Occlusion Mapping, tá? Então, vou fazer um vídeo destinado somente a isso no futuro, tá? É um dos conteúdos que eu planejo fazer, mas é uma altura também, que é uma altura falsa, a gente vai entender depois. Então a gente começa com esse canal de altura, tá? Então, resumindo, tirando esses termos aqui para não ficar confuso, tá? Height e normal, tá? A gente trabalha os dois, e em paralelo a gente trabalha o ambiente occlusion, tá? Então, vamos dizer assim que a gente trabalha mais o ambiente occlusion. Então, height, norm e ambiente occlusion, tá? Fez esses três, você pode ir para a ordem que você quiser. Você pode ir para o canal de cor, você pode ir para o canal de aspereza, né, de polimento, roughness, os outros canais que você precisa, metallic, né, e por aí vai. Então, a ordem não importa muito, porque vai ficar fácil você pensar dessa forma, tá? Isso é universal? Não, tem casos e casos, mas 99% dos casos a gente usa esse workflow, tá bom, tá? Então, vai ter um ou outro caso que você vai preferir mudar um pouquinho, mas a maioria deles você acaba seguindo esse método de canal de altura, mais ambient occlusion, e ele passa a funcionar corretamente. Beleza? Maravilha. Beleza aqui. Bom, então acho que é isso, né? Bom, eu escolhi esse jogo para fazer uma brincadeira aqui, também é uma análise do jogo, né, para mostrar para vocês, mas ele tem o intuito também da gente construir algumas coisas que a gente vai usar aqui em alguns vídeos que a gente vai fazer, tá? Então, nesse primeiro vídeo aqui introdutório, eu vou fazer algo um pouco mais simples, tá? Mas no futuro a gente vai voltar aqui a esse jogo aqui para a gente trabalhar algumas superfícies e por aí vai. Então vamos trabalhar de uma forma um pouco mais livre no começo, depois vai fazendo mais sentido a gente voltar aqui para esse exemplo do jogo, porque a gente vai construir algumas superfícies desse jogo aqui, né, da nossa forma, tá? Mas que a gente pode chegar num resultado bem legal também, tá? Bom, é isso. Então nessa primeira parte do vídeo é mais um overview. Vamos colocar a mão na pata. Vamos colocar a mão na massa agora nesse segundo vídeo. Vamos começar a fazer uma procedural. É isso. Valeu!